Então ele recebia o ordenado dele, que às vezes não dava para quase nada, ele doava muitas das coisas, mas ele tinha um trabalho material. E aí ele ia para o trabalho espiritual. E ele também tinha as doenças, tinha angina, teve problema na vista, teve que operar da hérnia, porque a sua madrinha o furava com garfo. Então o Chico teve dezenas de problemas físicos, mas ele não era uma alma doente, ele era uma alma sã. O físico às vezes era limitado, mas ele não deixava essa limitação física abatê-lo. Vou dar um exemplo. Ele dizia assim: seguimos eu e a minha rinite fiel. Eu preferi chamá-la de amiga. Assim nós nos harmonizamos e temos seguido adiante. Olha que lição de Chico. Então ele tinha uma rinite que acompanhava e ele não entrou em rebeldia, em revolta, em vitimismo, em acreditar que Jesus ou o Pai Criador não era justo com ele. Não, ele se harmonizou com a doença. Então ela ficou muito mais leve, né? Tem uma história interessante dos 8 comprimidos, que certa vez Chico Xavier tinha um confrade dele, que possuía um centro espírita, é um trabalhador, e de repente aparece um rapaz pedindo ajuda espiritual. E esse rapaz dizia que tomava 8 comprimidos por dia, e que ele não queria mais tomar 8 comprimidos. E a conversa mudava para outro sentido e ele voltava na história dos 8 comprimidos, se colocando como vítima, se colocando como uma pessoa infortuna. E esse amigo de Chico, já não conseguindo demover esse pensamento fixo de vitimismo, tem a inspiração de levá-lo até Chico. E ele pega esse rapaz e leva até a casa de Chico. E quando leva na casa de Chico, Chico os recebe. Esse confrade espírita não fala nada da situação. Chico começa a conversar com ele e diz o seguinte, né? Vira para uma pessoa que o auxilia, fala: olha, por favor, traga meus comprimidos. E olha para o rapaz e começa a tomar 1 comprimido, 2 comprimidos, 5, 8, 10, 14 comprimidos. O rapaz arregala o olho para Chico Xavier e Chico arremata dizendo: como é bom nós termos os recursos da medicina para nos ajudar. Olha que bênção. E aí esse rapaz muda o olhar perante a vida. Depois que ele sai da casa de Chico Xavier, ele para de reclamar, porque ele achava que ele era uma vítima, mas realmente a medicina da terra, ela é abençoada. Deus oportuniza aos médicos que estudem para curar o físico, mas como nós somos adeptos da teoria integrativa, holística, nós sabemos que não somos só um corpo, é corpo, mente e espírito, nós precisamos desse equilíbrio. Precisamos tratar o corpo, a mente e o espírito, cada um dando a sua prioridade, sua significação e sua importância. É assim que nós conseguimos evitar as doenças. Então, é igual a questão das doenças por vírus, né? Das doenças virais, em que muitas pessoas, a gente se lembra na época da pandemia, faziam de tudo para não sair de casa. Quantas pessoas que saíam de casa não pegaram e outras que ficavam totalmente reclusas pegaram? Porque existem bilhões de vírus no ar. É óbvio que nós precisamos tomar cuidado, né? ter a higiene, mas em qualquer ambiente que nós formos, se a gente for no hospital às vezes fazer uma consulta, quantos bilhões de bactérias e vírus tem lá, né? Então, o que nos salva é a nossa imunidade. Então, a imunidade é o quê? É quando nós fortalecemos nosso corpo, mente e espírito. Nós dormimos bem, nós comemos bem, nós não nos estressamos tanto, nós estamos com a oração em dia, com a vigilância e principalmente com o trabalho no bem.
Tem uma pergunta interessante que certa vez fizeram para Bezerra de Menezes, né? Chico Xavier responde, né, por psicografia através desse questionamento que está numa obra de Chico, né? Então a pessoa questiona do perigo, a pessoa quer auxiliar, quer fazer caridade, mas não é perigoso ela contrair uma doença contagiosa? Por exemplo, você vai cuidar de uma pessoa que está com tuberculose, vai cuidar de uma pessoa que está, às vezes, com Covid. Então, eles perguntam para Bezerra, é perigoso nós pegarmos? E aí Bezerra responde assim, olha, todas as vezes que nós tivermos na seara do bem, é claro, tomando os cuidados devidos, a proteção divina também não nos faltará. Então não vamos contrair nenhuma doença que não esteja na nossa programação, pela nossa vibração, pelo nosso dia a dia, pela nossa obra. Se nós estamos plantando bem, nós vamos colher o bem. Agora, se eu estou na energia de medo, se eu estou na energia de desesperança, se eu estou na energia de raiva, automaticamente todas as células do meu corpo vão vibrar raiva, ou medo, ou desesperança. E a minha imunidade abaixa. E aí eu fico mais suscetível de contrair uma doença. Olha como são as coisas. Então, isso acontece comigo. Eu tenho um problema grave na cervical e eu estou bem hoje, mas na semana passada eu passei por uma situação em que me gerou muita preocupação. E a mente é o que produz a preocupação, o estresse, e há esse descenso vibratório até chegar no perispírito, e do perispírito vai até o corpo físico.